que ele está desenvolvendo em seus projetos, que é método raciocínio. Então, professor, boa noite, e que honra recebê-lo no programa Arenas de Ideias. Estou muito feliz pela oportunidade de poder falar um pouco da minha história de vida, né? Como é que tudo começou. Olha, eu tenho que te agradecer mesmo pela oportunidade. Espero poder, através da minha experiência de vida, poder alcançar as pessoas. Sua experiência de vida vai motivar muitos pais, vai motivar muitas famílias para uma condução de um melhor bem-estar, do melhor lidar com os filhos. E este método na qual você está desenvolvendo é muito importante. Vou me apresentar aqui primeiro. Eu sou o professor Márcio Moura, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou morador aqui de Madureira, que é zona norte do Rio. Eu sempre gosto de me apresentar, eu sou pai do Caleb, eu sou casado, e falo da minha formação e depois eu explico por quê. Eu sou formado, tenho graduação em Sistema de Informação, pós-graduado em Banco de Dados e tenho certificação na Microsoft. Toda a minha área de trabalho acadêmica, minha formação é tecnológica. Então, eu vou estar falando para vocês aqui, não estou falando de um pai que tenha algum profissional, não estou falando como um profissional que tem alguma área de educação, não tem nenhuma formação na área de educação, pedagogia, psicologia, neurologia, assim, nenhuma neuropedagogia, né? Nós temos agora psicopedagogia, psicomotricidade, existem várias áreas hoje na área de educação, mas assim, eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Eu sou um simples pai que entendeu a necessidade de um filho e procurou se reinventar no meio de uma pandemia. Então, como é que tudo começou? Ano passado, em 2020, lá mais ou menos por meio de maio, junho, o meu filho ele foi diagnosticado com déficit de atenção e autismo. E assim, para a gente foi um impacto muito grande, porque eu tenho a minha formação na área tecnológica e a minha esposa é esteticista. Então a gente pensou, como é que nós vamos conseguir ajudar o nosso filho a passar por esse momento de dificuldade que ele está passando, né? O mundo também viveu um momento muito difícil devido à pandemia. As escolas no Rio de Janeiro, no Brasil, tiveram que fechar. Foi um ano letivo muito difícil para os alunos, para os pais e para os professores. E assim, eu tentei colocar ele numa explicação para poder ver se ele conseguia ter alguma evolução. Ele com essa deficiência, ele não se concentrava e não gostava de estudar, então tudo fica mais difícil. Então, o que eu tive que fazer como pai? Eu falei o seguinte, olha, primeira coisa que até mesmo deixo como dica para as pessoas, primeira coisa que eu falo para o pai e para a mãe, principalmente, se seu filho tem alguma deficiência, estude o seu filho. Começa a andar com ele, começa a observar o que ele gosta de fazer. E tenta adaptar o que ele gosta de fazer com o processo de aprendizado. Então eu vi que o meu filho ele gostava dos personagens da Marvel. Ele gostava do Homem-Aranha, do Capitão América. E isso me chamou a atenção porque eu vi que ele se concentrava para ver aquilo ali. E às vezes eu passava pela frente dele e falava assim, pai, sai da frente, pai, tá me atrapalhando. Então eu vi que alguma coisa chamava a atenção dele. Eu falei assim, cara, eu vou botar os personagens da Marvel com a alfabetização. Aí o que eu fiz? Aí eu botava um bonequinho do lado dele e falava assim, vamos fazer para o Capitão América? Então ele começou, eu falei, pô, é pro Capitão América, mas ele é um brinquedo. Não, mas vamos fazer com ele aqui rapidinho. Então eu comecei a fazer esse processo com os personagens, como se ele estivesse fazendo para o personagem. Olha, eu estou fazendo para o Homem-Aranha, eu estou fazendo para o Capitão América. Então tudo foi diferente. Quando eu comecei a observar que ele estava pelo menos se concentrando, pelo menos ele estava olhando para aquilo ali, eu falei, cara, eu acho que esse é o caminho. Aí, assim, começou a vir a criatividade. Tudo que eu fiz, Marcos, não foi nada novo.
né? Não foi, não foi nada assim, como é que eu vou dizer? Não foi assim, um pedagogo criando alguma coisa. Não, eu simplesmente peguei aquilo que já existia e fiz de uma forma que ele gostasse. Eu adaptei de uma forma que ele gostasse. Aí eu comecei a fazer as vogais, passava para ele. Fiz os encontros vocálicos, passava para ele. E eu chamava ele que ele pudesse também participar na ação e no desenvolvimento desse material. Aí ele falava assim, pai, agora faz do Homem-Aranha para mim. Ah, pai, agora faz do Batman para mim. Ah, pai, agora faz para mim sobre... como é que eu vou dizer? Ah, faz agora para mim sobre o Flash. Faz agora para mim o Homem-Formiga. Então, quando eu vi ele se envolvendo, eu falei, cara, esse é o caminho. Então, eu comecei a criar esse material, mas todo material tem movimento. Tem movimento de letra, tem movimento de objetos. Então, essas coisas fez com que ele falasse assim, caramba, pai, que legal. Pô, agora faz para mim do Mario Bros. Agora faz para mim dos Minions. Então, todo o trabalho que eu fazia do alfabeto, né, das vogais, dos encontros vocálicos, das consoantes, do completo com as vogais, das palavras cruzadas, tudo que eu fiz pensando nele e eu fiz com a participação dele. Hoje nós estamos aqui dia 9 de julho. Está completando esse mês mais ou menos um ano que eu estou nesse processo com ele, né, de aprendizado. Ele teve que voltar ao primeiro ano, que seria o antigo CA, porque nós entendemos que ele estava preparado para poder enfrentar um primeiro ano. E assim, ele está indo super bem. Na escola hoje ele está decolando, porque não só o da escola, do ano passado, e também essa metodologia que eu criei para ele. Então, o que aconteceu? Hoje está sendo tão incrível que meu filho tirou 10 em inglês. Como é que uma criança autista com déficit de atenção tira 10 em inglês? Cara, assim, eu sei que esse tipo de pessoa ele tem uma inteligência um pouco diferenciada. Mas, assim, foi tão interessante que, assim, meu filho tirou 10 em inglês com uma metodologia simples, onde eu pego algumas coisas e brinco com ele. Eu faço com que a educação não é aquela coisa monótona, como as pessoas fazem normalmente. Eu brinco com ele, né? Vamos lá, filho, como é que é a diferença entre maiúsculo e minúsculo? Eu faço, vamos lá, maiúsculo, levanta o braço, minúsculo, abaixa o braço, e fico botando musiquinha. Isso ocorreu que um outro amiguinho dele, da escola dele, a mãe dele pediu para que eu pudesse ajudar também o filho dela, que tem o mesmo problema que meu filho tem, e ainda um pouco mais grave. Eu falei, cara, que desafio, né? Eu não tenho pedagogia, como é que eu vou ensinar? Mas não, eu ensinei da mesma forma que eu ensinei para meu filho. O garoto está fascinado. Ele está fascinado, o garoto. Ele fala assim, tio, bota aquela musiquinha para mim, eu boto a musiquinha para ele dos filmes dos Vingadores, e vou ensinando para ele. Ele já conseguiu gravar as vogais. E tem 2 dias que eu dou aula para ele. Então eu falei assim, cara, existe um método que um pai, um simples pai, eu sou um simples pai, que criei para um filho e que está chegando a outras pessoas. E assim, isso está se expandindo de uma tal forma que eu nunca esperava que isso fosse acontecer. Então, hoje, o nome do método, eu falo que é método raciocínio, porque eu sempre sei meu filho, pense, raciocine, não simplesmente você repita o que eu estou falando, para você ver que existem letras que eu troco. Por exemplo, a letra J, eu botei o Homem-Formiga lá para poder ajudar ele e falar assim, peraí, mas o H, ele começa... Se estiver falando, não estou te ouvindo, não. O Homem-Formiga começa com H. Aí ele falou assim, pai, mas o H, ele está aprendendo J, não um H. Aí eu falei assim, é verdade, filho. Então ele já está conseguindo discernir letras que às vezes eu faço de propósito para ele poder pensar. Então, assim, eu estou muito feliz com esse trabalho que eu estou fazendo. Tá? Ainda é muito novo, é muito embrionário. Eu estou começando praticamente agora. Esse ano de 2021 foi um ano que eu estou começando a me dedicar mais nesse trabalho.
e eu fico muito feliz de não estar ajudando meu filho, essa criança também está comigo, e também existem outras pessoas que têm me chamado no privado. Para você ver, Marcos, só para poder parar de falar, que eu falo para caramba também, é o seguinte, nessa brincadeira, eu fui chamado para fazer uma palestra para alunas de pós-graduação de psicopedagogia. Olha que interessante. Eu fui chamado como palestrante numa escola de pós-graduação de alunas de psicopedagogia. Os caras ficaram tão encantados, eu disse, cara, o que que você faz? Eu disse, cara, eu não tenho essa formação acadêmica. Quando eu acabei de dar palestra, as pessoas levantaram e bateram o palmo assim, cara, é fascinante o que você faz. Tem várias formas de aprendizagem, né? Você utiliza o lúdico, né? O imaginário do aluno, né? Desse seu filho, para conduzir as metodologias e adquirir o ensino e o aprendizado, né? E você tem feito métricas deste ensino? Como é que está sendo a pesquisa? Porque além de você estar produzindo, você deve estar tirando uma métrica para um acompanhamento mais a miúde, para ter os resultados necessários. Como é que você está fazendo tudo isso? Então, assim, como eu falei, quando eu comecei a fazer as coisas para ele, o foco foi ele. Eu não reinventei nada. Né? Então, eu pegava lá o livro dele de português, de matemática, eu via como as professoras faziam na época lá, quando as professoras faziam, né, na minha época, até mesmo no dia a dia, você tem uma noção de mais ou menos como as pessoas fazem, e eu pegava aquilo ali e replicava para um slide, digamos assim. E na TV eu botava movimento. Esse movimento fez com que eu chamasse a atenção dele. Então, assim, o primeiro objetivo foi concluído. É chamar a atenção dele. Depois, eu fui conhecendo outras pessoas pelo WhatsApp e compartilhei com essas pessoas. Para você ver se o seu filho vai dar certo. Até porque no meu deu. Mas eu quero saber se no seu filho vai dar certo. E todos, sem exceção, foram umas 5 pessoas que eu dei. Sem exceção, falou assim, Marcos, o meu filho e você. E o meu maior desafio para ver se realmente estava aprovado foi quando eu levei nessa escola de pós-graduação de pedagogia e de psicopedagogia. E falei assim, ó, veja isso aqui. Quando eu comecei a mostrar a forma como eu fiz e como eu estava para ele, foi quando ele pensou assim, cara, esse trabalho está perfeito. Quando eu vi isso, eu falei, cara, eu sei no caminho certo. Existe um profissional de pedagogia, preparo do material e da forma que ele lê, eu falei, cara, perfeito. Eu acho que eu sei no caminho certo, os profissionais qualificados e gostaram, então eu tenho que contratar a política. É extraordinário o resultado. Este projeto, na sua fala anterior, você o coloca que está 1 ano, né? E como estava o Caleb, né, há 1 ano atrás, e hoje com este resultado? Quais, na convivência com o coleguinha, na convivência com a família, quais foram os resultados? Bom, o Caleb, ele sempre foi muito reservado. Ele fica muito bem feito. Bom trabalho de escola. Ele conseguiu socializar um pouco mais. Então, hoje, na questão social, ele tem, assim, vivemos um momento diferente da nossa época de criança. Não tem muita criança hoje, as pessoas não brincam mais na rua, mas nos lugares que eu levo ele, como, por exemplo, na escola, na igreja, em festa. Então, na questão social, ele está muito mais sociável, ele consegue se desenvolver muito mais uma amizade. Na questão da educação, até junho
de 2020, ele só sabia escrever o A, o O, o U e o nome dele completo. Ele só sabia isso. Então, quando nós começamos esse trabalho com ele, que foi um processo longo, que assim, eu não fazia todo dia, porque tinha dia que ele não queria. Então, eu sempre tentando ali com ele, conversando com ele, botando os personagens do lado dele, né, brincava com ele, eu pesquisava coisas no YouTube com profissionais, como é que as pessoas davam aula. Todo esse processo foi um processo bem longo, para você ver que tem um ano. Agora que eu estou em fase de término de um conceito, né? Porque assim, eu precisava também desse entendimento dessas pessoas, né? Que eles achavam. Eu precisava de profissionais que validasse aquilo que eu estava fazendo, que por mais que seja uma coisa legal, mas se não fosse uma coisa pedagógica, não ia fazer sentido nenhum. Ao invés de ajudar, iria atrapalhar. Então, hoje eu vejo a evolução dele o seguinte: em um ano, com escolas praticamente fechadas, hoje ele tá estudando presencialmente, mas assim, é presencial e online. Presencial e online. Ele está vivendo esse momento. Então, em um ano, meu filho já conhece os números de 0 a 99. O meu filho, ele já conhece o alfabeto. O meu filho já conhece os encontros vocálicos. E o meu filho já sabe ler e escrever. Então, em praticamente um ano, nós conseguimos o êxodo da alfabetização, de ele já estar lendo, claro, ainda com algumas dificuldades, né? Às vezes ele. E esses momentos, eles são duradouros? Como é que você faz todo esse processo? Bom, ele faz o trabalho da escola normalmente, né? Ele volta para a escola, ele vai para a escola, faz o trabalho da escola, e todo dia, pelo menos uma hora, eu fico com ele. Eu o slide, faço lá trabalho de problema que eu poder fazer. Então, pelo menos uma hora por dia, eu fico com ele ali, sentado, não faço muita coisa, porque esse tipo de criança, se você ficar muito tempo ali com ele vai enjoar. Então, assim, faz no máximo uma hora. Você vê que em meia hora ele já está começando a ficar meio desperto, assim, acho que está na hora de parar. Entendeu? E agora, se ele quiser continuar, eu vou continuando, mas eu não passo de uma hora com ele. Agora, eu desenvolvendo o trabalho, eu demoro 2, 3 horas para poder fazer isso. Tem uma questão de pesquisa, tem uma questão de poder montar o material, fazer os testes. Eu mostro para ele, para ver se ele gosta. Pai, troca isso aqui para mim, para assim, bota aqui, bota o bonequinho, bota o movimento. Então, ele participa também da elaboração, que é uma forma de ele poder sentir vontade de querer aprender. Então, com ele, eu fico pelo menos uma hora por dia. Todo dia, Marcos? Não, tem dia que ele não está afim, tem dia que ele não quer, tem dia que está enjoado. Então, eu não posso forçar ele também. Vamos estudar. Não. No dia que ele não quer, eu não forço nada. Eu deixo ele à vontade, só vai trabalhar na escola mesmo. Mas no dia que eu estou vendo que ele está meio empolgado, aí eu vou lá e ajudo ele. E, graças a Deus, nós estamos conseguindo ver essa evolução nele, ver a evolução na escola, ele respondendo a professora ali quando ela pergunta, as pessoas, os professores falam muito bem dele, da sua evolução, do seu aprendizado, do seu esforço, do seu envolvimento. Claro, eles têm todo um trabalho profissional da área também, da área dos médicos, né, que ajudam muito ele nessa evolução, mas ele tem a menor sombra de dúvida que a presença do pai e da mãe na participação da vida do filho faz toda a diferença. E é interessante, Marcos, é o seguinte, uma coisa que eu falo para as pessoas e vou deixar aqui gravado. O que o seu filho vai pensar e falar de você daqui a 20 ou 25 anos? Que tipo de memória afetiva que o filho ele vai ter com o pai e com a mãe? Quando ele tiver o filho dele e falar assim, meu filho, o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu tio, ou a minha avó, quem seja, há 20 anos atrás, eles se disponibilizaram para poder me ajudar. Então, que tipo de memória
cada filho vai ter hoje. Ou seja, naquele momento do ensino-aprendizagem, você é professor, você não é pai, né? Ou então, como a sua pessoa faz todo este trabalho, porque dentro do cenário existe o processo psicológico desta criança, né? Por trás de tudo isso. Então, eu queria que você falasse para a nossa audiência. Então, vamos lá. Primeiro, o material de apoio que eu tenho de pesquisa são os próprios livros da escola. Então, tem da onde ele estuda e tem da onde ele estudou. Então, isso já é uma coisa que é a base de tudo. Claro que existem outros profissionais que falam assim, o que eu achei disso aqui? Eu tenho professores de alfabetização que eu pergunto, o que você achou disso aqui? Aí eu falo assim, pô, tá, Márcio, essa fonte tá legal. Ô, Márcio, troca essa fonte aqui porque essa letra A tá errada. Então, assim, eu procuro ajustar algumas coisas, mas a fonte de consumo é o próprio material da escola. É como eu falei, eu não reinvento a roda. Eu só pego o que já existe e faço com que seja de maneira simples, divertida. Hoje, qual é a maior dor de um pai e de uma mãe hoje? Eu vejo muitas redes sociais e grupos de WhatsApp que pega. Eu não sou professor e eu não sei ensinar o meu filho. Essa é a maior dor que eu vejo as pessoas falando. As escolas têm que voltar logo, porque, tudo bem, acho que tem que voltar mesmo. Mas as escolas têm que voltar logo, porque eu não sei explicar meu filho, eu não sei explicar minha filha. Não. Esse método é o seguinte, é só uma coisa. Você vai colocar lá na tua frente e você vai usar a sua criatividade para fazer com que aquele momento ele seja simplesmente divertido. É só isso. Exemplo. Meu filho, olha só que imagem da gente hoje, é o Capitão América, olha só o escudo dele. Olha só, Capitão América, qual é a letra que nós vamos aprender hoje? É a consoante C. Que legal, Capitão América. Mostra para o nosso amiguinho aqui, ó. Vocês estão falando aqui com o Capitão América. Que legal, Capitão América. Pronto. Você já conseguiu chamar a atenção dele. Então, o material em si, ele é simples, não é complexo. O que vai fazer a diferença é a forma de como você vai passar aquilo. Essa é a diferença. Então, quando você chega lá e diz assim, vamos lá, aí esse aluno que eu estou dando aula, você, pô, tio, bota aquela música lá dos Vingadores, aí eu boto bem baixinho de fundo e vou passando as aulas com ele. E assim, a avó dele, a mãe dele falou assim, cara, o nosso filho é outro, meu neto é outro. Então, essas coisas, esses feedbacks que eu tenho, de concentração, de aprendizado, eu crio musiquinhas, né? Eu vou criando musiquinhas. Exemplo, o meu filho não sabia a letra E e a letra I, ele trocava a letra E e a letra I. Aí eu falava assim, ó, a letra E ele vai falar assim, ó, voltinha, voltinha, e o pinguinho, e vamos lá, canta comigo, vamos lá, voltinha, pinguinho, e voltinha. Então isso ficou na mente dele e até hoje ele fala assim, qual é a letra E e qual é a letra I? Ele fala, é a voltinha E e o pinguinho I. Então essas brincadeiras de musiquinhas, e botando sempre os personagens para ensinar ele, cara, fez toda a diferença. Toda a diferença. Então o material que eu utilizo é o próprio dele, e o que eu faço ali no dia a dia do aprendizado é brincar. Algo né? Se a gente for colocar num ponto de vista, né? Mas, por outro lado, há algo um elo muito forte, né? Entre o discente e o profissional na qual é o pai. Aí eu gostaria que você o falasse, né, com essa experiência que você tem, você fala que elaborou um livro, né? Então, esse livro é falando um relato desta experiência, creio, né, que seja. Então, dentro dessa perspectiva, professor, com este projeto, né, você se inspirou em alguém? O que me inspirou, né, foi assim, eu preciso me reinventar.
eu preciso ajudar meu filho de alguma forma. Então, como é que eu vou ajudar ele? Eu tenho que criar alguma coisa para, primeiramente, chamar a atenção dele. Eu preciso chamar a atenção dele. Eu preciso fazer com que ele fique parado e olhe para aquilo que eu estou fazendo. Então, a parte lúdica, nós dizemos, né, na educação, a parte lúdica são os personagens. Então, eu estou chamando a atenção dele para mim. E quem foi minha maior inspiração é o próprio filho. Então, assim, cara, eu, como pai, eu preciso fazer uma coisa para ele. Então, assim, veio um insight na minha mente, cara, é isso. Eu tenho que juntar o personagem com a alfabetização para chamar a atenção dele. Então, eu estudando ele, eu pensei, cara, é isso que eu tenho que fazer. Ele se concentra vendo isso. Então, eu vou juntar isso com isso. Então, esse insight fez com que eu criasse, apresentasse para ele, ele gostasse, e assim, foi andando. Então, ele é a minha inspiração. O método foi criado para ele. Ele é o responsável. Eu falo assim, ó, sabe o que eu estou fazendo isso aqui? Eu já sei, tá? Você está fazendo para mim, né? É exatamente isso, eu estou fazendo isso para você. Depois que eu vi que deu certo com ele, eu pensei, cara, por que ele pode compartilhar com outras pessoas? Por que eu não posso levar isso e levar para os pais? O meu foco não são as crianças, o meu foco são os pais. Porque o pai e a mãe, eles precisam se envolver na vida do filho. Eles precisam. Então, o meu filho foi minha inspiração e fez com que eu, assim, cara, eu posso botar isso para frente porque eu acredito que muitas outras famílias poderão ser alcançadas por esse trabalho e poderão poder ajudar os seus filhos, as suas crianças, os seus netos, sobrinhos, os seus alunos. Então, ele é minha inspiração e surgiu do nada. Foi uma ideia que apareceu, vou fazer isso. Que maravilha. É um projeto encantador, né? E em relação ao livro, como surgiu a ideia da produção do livro? Então, o livro foi o seguinte, não é um livro que eu falo da minha história em si, não é um livro de biografia, seria um livro de exercício. Então, tem o PPT, que é o nosso material lúdico, que você vai ensinar para a criança, para que ela possa se concentrar e ver, cara, isso aqui é a letra C. O que é esse objeto? Ah, isso aqui é uma abelha. Ah, isso aqui é uma arara. Isso aqui é um apito. Né? Isso aqui é um abacaxi. Então, na apresentação, quando você está brincando com a criança, ele está conseguindo identificar o nome com o objeto, está conseguindo ver como é que é a vogal A, como é que é a vogal A bastão, a vogal A cursiva. Quando ele se encanta, poxa, que maneira, você fala assim, ó, agora vamos fazer os exercícios. Você vai cobrir. Aí o pai e a mãe vai pegar esse material, que é o nosso livro, que é o nosso exercício, eles vão chegar lá e vai fazer, ó, vai lá, cobra a letra A. Lembre-se, como é que é a letra A? Quem foi o personagem? Ah, foi o Aquaman. Então, vamos fazer aqui para o Aquaman. E vai brincando com a criança. Ele faz a letra A, pronto, ele aprendeu a letra A. Aí depois passa para a letra E. Ah, quem é a letra E? Ah, a letra E acho que é o Homem de Ferro. Ah, mas o Homem de Ferro não começa com a letra E, começa com a letra H. Então ele já conseguiu discernir uma coisa da outra, ele já prestou atenção. Então no momento do nossa apresentação, que é a nossa slide, é para você chamar a atenção dele, para que ele possa prestar atenção e você ensinar. O livro é o de exercícios, é onde ele vai meter a mão na prática e cobrir a letra A, escrever a letra A. Vai cobrir a letra E e vai escrever, botar em prática, levar para as crianças, seus alunos. As pessoas vão poder lá entrar na nossa plataforma, ser um dos nossos assinantes e vão poder ter direito aos nossos livros, aos nossos slides, aos nossos vídeos, às nossas lives. Toda semana eu vou fazer uma reunião com as pessoas, para que as pessoas possam ter acesso. Então, as pessoas que entrar nessa plataforma, já está criada ou vai ser criada? Ela vai ser lançada dia 15 de julho. Dia 15 de julho. Ela vai ter uma mentoria com o professor Márcio
Moura. Esse é o procedimento desse processo, né? Exatamente. Essa plataforma ela vai ser online ou como você pretende fazer? Então, essa pessoa ela vai entrar nessa plataforma, né? Ela vai fazer lá o cadastro da sua criança e vai poder ter acesso aos materiais. Então, ela vai ser um assinante do nosso site, lá da nossa plataforma, e vai ter direito lá, todo mês eu vou estar lançando um material diferente. Esse mês eu vou lançar advogais, no mês que vem eu vou lançar suante, no outro mês eu vou lançar palavras cruzadas. No outro mês eu vou lançar uma coisa que o filho está de plano para fazer para ele. Caça-palavras. Então, eu vou montar caça-palavras de personagem. Né? Ele quer que eu faça caça-palavras agora do PKXD, que ele gosta. Então, essas coisas que ele se envolve, né? Então, eu lancei esse mês. Eu vou deixar disponível na plataforma para a pessoa poder baixar lá para os seus alunos. E de 6 em 6 meses, eu quero deixar um livro de exercício. O nosso de alfabetização, que é de A a Z, a criança aprender de A a Z, eu vou estar finalizando essa semana. Na próxima semana, eu estarei levando aquele curso que eu falei, que eu convidei a escola de pós-graduação, de pedagogia, para que eles possam fazer a validação do meu material. Então, eles vão fazer toda a revisão do material, ver como é que está na forma. Eles vão falar uma visão clínica e pedagógica daquilo que eu estou fazendo. E lá no final do mês de julho, o início do mês de julho, ou seja, no mês de julho, eu pretendo estar lançando oficialmente esse material que será nosso livro. Aqui embaixo, né, para as pessoas que queiram entrar em contato com o professor Márcio Moura, né, o telefone, o WhatsApp, para você que vai acompanhar este vídeo aqui no canal no YouTube, terá um link ou o telefone de WhatsApp do professor Márcio Moura para saber mais sobre esta questão da plataforma, né? Então, mais um projeto aí do professor, e eu creio que será de muito contributo para os pais e para ser aplicado, né? E desta forma ter uma reprodução, né? E essa reprodução atingir um número maior de pessoas com essa metodologia. Um outro ponto importante, professor, nessa sua fala e neste seu projeto, é o desencadear, porque você começou com seu filho, depois com um coleguinha, e depois foi incrementando ferramentas tecnológicas para que esse projeto tenha escalabilidade, né? Então, o projeto já ganha escalabilidade. E em tudo isso, como você vê a questão do aprendizado das crianças hoje que não tem essa metodologia? Olha, uma coisa que eu falo sempre, né? Cada criança ela tem uma forma de aprender. Então, a forma como eu ensino para o meu filho, pelo menos assim, para minha sobrinha está funcionando, que ela mora lá no mesmo terreno que eu moro, para esse amiguinho do meu filho também está funcionando. Agora, é tudo muito novo ainda. Agora, em relação ao que essas outras crianças de fora, vamos dizer assim, fora, como você fez a pergunta, né? A educação de hoje, eu acho que o mundo hoje está diferente. O mundo hoje não é como na nossa época, né? Então, acho que a educação ela tem que ser um pouco adaptada para o mundo de hoje. Existem muitas estão nascendo, eu conheço muita criança autista. E não só o autismo, mas qual é a realidade hoje deles, né? O que as crianças hoje gostam? Será que elas querem ficar ouvindo, né, a historinha do jacaré sem dente com a formiguinha? Será que a gente não pode, de repente, adaptar a realidade deles hoje, né, com o que eles gostam, para ser algo atrativo? Então, assim, existem crianças que vão se adaptar bem à metodologia antiga, né, do jacaré sem dente com a formiguinha, mas, de repente, vai ter outros que vão querer ou ficar ouvindo a história
do Capitão América que luta contra o vilão. Porque vai ser a mesma coisa. Qual é a diferença? Porque, por exemplo, você bota música para uma criança para que ela poder aprender a gravar. Por que você não bota, de repente, a musiquinha do Capitão América junto com os Vingadores lutando lá com os inimigos, como eles gostam de hoje? Por que, de repente, você, em vez de botar lá o Jacaré Sem Dente, você bota um personagem, né, do dia a dia na história daquela criança? Muitas vezes eu conto história bíblica para o meu filho, ele gosta de ouvir. Então, assim, o que seu filho gosta de ouvir? Órbita toda, né? A questão da aprendizagem, né? E essa aprendizagem, nós temos hoje as ferramentas tecnológicas e nós temos o aletramento tecnológico, né? Que é um ponto a ser analisado no ensino-aprendizagem das crianças e até mesmo do adulto, porque essas ferramentas ela não pode mais ficar distante, né? Ou então, a educação, ela parte, né, com essas ferramentas e, e não tem mais regressão, né? Ela vai evoluir. E você, como um profissional de tecnologia, né, como você vê este caminhar tecnológico dentro do seu método e dentro do processo ensino-aprendizagem? Então, hoje, as crianças elas se envolvem muito com telefone, com tablet, computador. Então, a realidade de hoje é quase impossível você tirar a área tecnológica dessa geração. Mais no telefone do que eu. Hoje você passa na rua e vê aqui está lá mexendo com tablet, vendo alguma coisa. Então, as escolas elas precisam começar a se adaptar com essa nova realidade. Elas precisam fazer coisas que façam com que o seu aluno goste de estudar. Como eu falei, o meu filho gosta de super-heróis, mas eu já tive uma pessoa que falou que o filho dele gosta de mangá. Então por que você não pega o mangá que ele gosta e você junta com a educação dele? Por que você não bota um personagem que ele gosta e você ensina assim, ó, esse cara aqui vai te ensinar a letra A e bota tudo em movimento? Faz com que, na nossa época, a professora escrevia giz, pelo menos na minha época, escrevia giz, né? E você tinha que copiar do quadro ali, sei lá, é importante o copiar do quadro porque você vai aprendendo também, mas antigamente era giz. Pô, hoje em dia as pessoas já têm louça digital, tecnológica. Então por que você não pode fazer com que só aquela imagem parada do livro possa se tornar hoje movimento? Porque hoje uma criança vai querer muito mais, de repente, ler algo assim, você fazendo com que o jogo de letra tenha movimento para chamar a atenção dela e fazer com que ela lê, do que ela simplesmente chegar, parar e pegar um papel e ver um boneco parado. Então eu acho que hoje a questão da educação, a tecnologia, ela é altamente importante e ela tem que ser usada como ferramenta de motivação para que as crianças elas possam querer aprender. Então, se você quer falar assim, vamos estudar? Estudar, que coisa chata isso aqui. Mas não, olha só. Vamos abrir o nosso tablet. Cara, tudo muda. Tudo muda. O tablet então você vai prestar atenção no tablet, mas você também vai escrever. Então você envolve a criança de uma tal forma que ele fala assim, cara, que coisa maneira. Mas eu sempre falo, por que eu chamo a responsabilidade dos pais? Porque os pais são os agentes responsáveis pelo controle do filho. É ele que tem que controlar o telefone, é ele que tem que controlar o computador, é ele que tem que fazer isso. Então, o método raciocínio, ele foi um método criado para pais ajudar os seus filhos. Então, pai, mãe, se envolva na educação do seu filho. Só me ajeitar aqui. Se envolva na educação do seu filho. Leve a tecnologia para ele. O nosso método é muito legal. Você vai colocar lá o próprio material, ele vai se falar por si mesmo, você só vai brincar com ele utilizando aquilo ali. Olha só que maneiro, olha o Aquaman que anda aqui fazendo a sua magia e montando o cenário para você poder aprender. Então tudo se movimentando ali para ele poder olhar. Então é altamente importante hoje a tecnologia para que as crianças possam ter mais interesse pelos estudos. Professor, a sua mensagem
final neste Arena de Ideias. Muito grato à sua pessoa pelo esse contributo gigantesco, né, porque as pequenas ações é que faz o mundo ser diferente. E olha o tamanho do seu projeto, que já está ganhando proporções, né? Então, ficamos muito agradecidos, muito gratos, e creio que a sua pessoa vai conseguir desenvolver o seu filho e todas as pessoas que vão entrar em contato com a sua pessoa para passar este conhecimento,